Muitas vezes as pessoas consideram as cidades como estruturas arquitetônicas, geográficas, que trazem diversas referências, às vezes para sua cultura, às vezes para sua sociedade, às vezes que já um quê mais narrativo, mais estrutural, religioso. Porém, muitas vezes a gente pode considerar também que a cidade pode ser um personagem. Não apenas um personagem como algo mais personagem propriamente dito, como acontece no Cortiço, que toda a história se passa no ponto de vista do Cortiço propriamente dito, mas também uma personalidade que faz e transforma os nossos corações. Quem nunca teve orgulho de uma cidade, quem nunca teve orgulho de nascer em alguma região? Então hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre como a gente transforma essa simples localidade em algo que você pode bater no peito e ter orgulho da cidade que você construiu. Quer entender como isso funciona? Então sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é o Facão, estamos com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos trazer um conceito muito legal de cidade emocional. Estava eu googando por aí, procurando situações novas, conceitos novos, ideias diferentes para trazer aqui para o canal, até que me deparei com um conceito bem interessante chamado de cidade emocional. Quando eu estava construindo um roteiro para trazer diversos parâmetros para a construção de uma cidade, eu tinha colocado dentro do meu roteirinho que eu chamaria o conceito de cidade emocional ou cidade social, aquela cidade que teria uma relação direta com os personagens propriamente ditos. E olha lá, sim, existe um conceito muito legal chamado de cidade emocional, que é o como as pessoas se relacionam com a sua localidade e criam diversos vínculos, seja eles qual for, um vínculo mais cultural, um vínculo emotivo, um vínculo nostálgico. Então hoje eu vou trazer para vocês alguns conceitos bem interessantes, trazendo mais a fundo essa ideia de cidade emocional e como a gente pode utilizar isso na narrativa como forma diferenciada de construção. Primeiro, mas antes de mais e mais importante, é a gente entender o que seria então esse conceito de cidade emocional. Cidade emocional é um conceito elaborado por Glaucio Coelho para expressar a maneira como os sujeitos vivenciam, sentem, interpretam e atribuem significado ao espaço urbano a partir de suas experiências emocionais e coletivas. Ela se afasta da ideia da cidade como um conjunto de estruturas físicas ou funções técnicas. Em vez disso, propõe uma cidade que emerge das interações sociais, afetivas e simbólicas. Trata-se de uma cidade viva, sentida e interpretada, principalmente pelas pessoas que vivem nessa localidade. É como um território que acolhe, limita, transforma e comunica identidades. Então, interessante aqui agora, na construção de uma cidade emocional, é a forma como os personagens vão sentir, viver, entender essa cidade e como essa cidade os acolhe. Interessante porque quando a gente fala sobre estruturas geográficas ou estruturas arquitetônicas de uma cidade, a gente pode pensar em questões funcionais, o que ela faz, deixa de fazer, quais são os pontos diferentes. Claro que existem fatores técnicos muito importantes quando a gente vai colocar a cidade como uma estrutura, seja ela com uma função da localidade, mas a estrutura cidade também pode ser vivida, pode ter sentido em diversos níveis. Por exemplo, se você considera um personagem que ele tem como principal fator o desenvolvimento de uma localidade, essa cidade gera uma interação com ele que faz com que todo o seu universo gire em torno disso, como por exemplo, mais clássico, Batman e Gotham. Muitos personagens têm a sua relação direta com aquela localidade ou com a cidade que eles defendem, porque existem fatores emocionais, sociais e principalmente mentais que fazem com que ele sinta e perceba a cidade do jeito que ele cria aqueles filtros. Da mesma forma que a gente tem, por exemplo, o Super-Homem com a sua localidade, o Flash com a sua localidade. Quando a gente tem personagens mais globais, esse sentimento de localidade e vivência de uma cidade emocional não é tão forte quanto personagens que, apesar de poder salvar o mundo de diversas formas, possui o seu cotidiano muito mais direto com a localidade onde ele está. Então, quando a gente fala sobre a construção da cidade emocional, precisamos entender como você quer que o personagem veja aquela cidade,
sinta aquela cidade e como aquela cidade vai retribuir com esses fatores. Mesmo que Gotham seja uma cidade extremamente caótica, extremamente destruída, ela acolhe o Batman com as suas necessidades. O Batman se sentiu culpado de não ter conseguido salvar os seus pais na época da sua infância e vê o mundo como algo podre, como algo sujo, porém ele identifica que o seu estado quebrado, o seu estado fragmentado, vai ser recuperado no momento que ele conseguir trazer Gotham em toda a plenitude e trazer de volta para a luz. Então você percebe que mesmo que a cidade seja uma cidade extremamente destruída, extremamente caótica, muitas pessoas veem o Batman como a sua figura salvadora. Mesma coisa com o Homem-Aranha mesmo, que o J. James Johnson ele consiga e faça que o jornal quebre as pernas do Homem-Aranha de todas as formas, a cidade o acolhe devido a todas as suas ações, todas as suas percepções, todas as suas ações em cima do bem, faz com que a cidade acolha de uma maneira muito mais visual. Então é interessante porque quando você entende os parâmetros, os pilares trazidos de uma cidade emocional, você consegue fazer com que a sua narrativa seja de uma tal vivência que faz com que a cidade realmente seja um personagem vivo que age e reage em cima da narrativa e em cima das construções e ideias narrativas que você vai fazer. Quando você constrói uma cidade, mesmo que você pegue algo que já exista, um Manhattan, um Nova York, um Chicago, ou o que seja, fazer com que essa localidade abrace o seu personagem e o seu personagem abrace essa cidade, você vai criar uma relação muito mais intrínseca com aquela localidade, porque é como se a pessoa vivesse a cidade. Claro que não é apenas viver na cidade, mas sim viver a cidade. Da mesma forma que essa cidade vai viver o personagem. Claro, porque a ideia dentro de uma narrativa é fazer com que o personagem modifique a localidade e a localidade modifique o personagem. Estamos falando de uma tríade, uma trindade de construção narrativa. Personagem, world building e narrativa. Esses três aspectos eles giram dentre si, fazendo com que a comunicação entre eles crie uma história muito mais forte. O de localidade, o world building transforma a história transforma o personagem transforma o world building e todas as relações que existem dentro fortemente dessa trindade. Por isso que a ideia aqui é a gente entender que os pilares de percepção e entendimento desses fatores emocionais fazem com que quando você for construir a sua cidade, você gere parâmetros muito mais interessantes, porque a forma como essa cidade vai interagir com o seu personagem e vice-versa cria essa conexão direta e com isso você começa a entender a cidade como um parâmetro e aspecto vivo na sua história. Porque a cidade, quando ela simplesmente é um palco, obviamente ela pode ser simplesmente um palco, como as funções do espaço pode ser preparar para a ação, porém quando você constrói a cidade usando um parâmetro vivo, um aspecto vivo, faz com que você entenda de muitas outras formas e crie uma narrativa mais introspectiva. Mas Rafa, quer fazer uma narrativa mais expansiva. Perfeito! Utilize a cidade como diversos parâmetros técnicos ou até mesmo alguns parâmetros emocionais, porém, quanto mais profundo você quiser a relação com aquela cidade, mais introspectivo e mais reflexivos são os aspectos. Então eu vou falar sobre os 4 tópicos que falam sobre os pilares da cidade emocional. O primeiro aspecto é a cidade como uma experiência sentida. A ideia aqui é a gente entender como o personagem sente a cidade. Ou seja, seria como o personagem vai ver aquela cidade, com quais filtros você quer que o teu personagem veja aquela cidade. Indiferentemente quais são os aspectos de Genius Loss que você desenvolveu, a ideia aqui é você construir um aspecto idealizado a partir do personagem. A cidade destruída, zoada, queimada, fedida, porém, para aquele personagem é o que acolheu, é o que o recepcionou, é o que o conforta, é aquilo que ele tem. Então, como eu falei, mesmo que Gotham seja uma cidade destruída, é a cidade que o Batman vê de uma forma idealizada, então ele vai ver Gotham de outra forma. Mesmo que ele veja becos destruídos, zoados, fedidos,
ele vê aquilo como uma oportunidade de desenvolvimento e melhoramento do ser humano. Da mesma forma que a gente pode ver outras cidades que têm uma plenitude maior e com isso, por exemplo, na cidade do Flash, onde a cidade ela é normal, ela já é desenvolvida, ela é muito mais com luz e com sol, a ideia é que Barry Allen ele consiga meio que manter a cidade no seu melhor aspecto. Da mesma forma que o Homem-Aranha tenta manter a cidade no melhor aspecto. Aqui estamos falando de como o personagem vê aquela cidade, sente aquela cidade e prospecta aquela cidade de um parâmetro mais dentro dos seus filtros. Então, quando você for construir a sua cidade dentro de um parâmetro do personagem e quiser ter um impacto emocional, primeiramente você constrói a cidade dentro dos seus aspectos geográficos, físicos. Depois que você estabelece isso e cria as relações que você quer, você agora pega o seu personagem e coloca um filtro do personagem em cima dessa construção. Já o segundo aspecto, o segundo pilar, é sobre a linguagem da territorialidade. A proposta aqui é ver um parâmetro transformador em como a cidade transforma o personagem e como o personagem transforma a cidade. Aqui a gente vai falar sobre transformação pessoal. Essas transformações são diversas, devido aos fatores cor, aspecto, estrutura, formato, simbolismos. Todas essas ideias vão construir a sua proposta de territorialidade. Vou fazer um vídeo mais fortemente específico já na semana que vem, falando um pouco mais sobre esse aspecto, sobre essa linguagem, porque tem diversos fatores filosóficos interessantes aqui, porque estamos falando sobre simbolismos, semióticas e diversos, porém, de uma forma geral, para a gente abordar mais meio que superficialmente, porém de uma forma que você consiga entender e construa a sua cidade, aqui o aspecto é a gente ver quais são os parâmetros que você estipulou previamente no primeiro tópico, de como seria o filtro que aquele personagem vai ter perante aquela cidade, e quais são os aspectos físicos que vão alterar o personagem. Seria a cor, o cheiro, o aspecto, as estruturas, os cartazes, o quê? Quais são os elementos que vão transformar o personagem? Da mesma forma que Batman é uma figura sombria e escura, Gotham é uma cidade sombria e escura. Da mesma forma que o personagem Batman ele é quebrado psicologicamente, a cidade é quebrada psicologicamente com diversos personagens que passam por diversos problemas mentais. Aqui não estou falando para você criar um simbolismo de espelho, onde o personagem vai ser representado pela cidade e vice-versa. Mas a ideia seria quais seriam os aspectos físicos da cidade que refletem no personagem e por isso transformam o personagem. Se a gente for pegar, por exemplo, Demolidor e Hell Kitchen, você pode perceber que o fato de ter um personagem extremamente, apesar de caótico e bruto, da mesma forma que a cidade é caótica e bruta, a cidade não perdoa. O Demolidor, ele é uma pessoa que busca a justiça não apenas como Demolidor, mas também como advogado. Então, mesmo que a gente crie um parâmetro que seja, entre aspas, contraditório, essa contradição é um aspecto de linguagem de territorialidade, porque você percebe que qual é o fator que movimenta a moral do Demolidor, do seu formato mais advogado. Porque você percebe que a injustiça que aparece na cidade, ele quer vencer com a justiça de advocacia, a justiça na lei. Caso não, aí ele entra no papel de Demolidor e consegue fazer a justiça com as próprias mãos. Já que não conseguiu fazer com as justiças com as próprias palavras, ele resolve fazer as justiças com as próprias mãos. Então a ideia aqui seriam quais são os fatores físicos da cidade que vão transformar o personagem, seja ele contrastivamente ou intensificamente. O terceiro aspecto fala sobre as emoções coletivas. A ideia das emoções coletivas seria a gente perceber quais são as emoções que aquela cidade vai despertar no personagem. Quando falamos sobre a relação número 1, estamos falando sobre como que o personagem vê aquela cidade. Quais seriam os aspectos, as projeções, as idealizações que aquele personagem vai ter. No segundo aspecto, a gente percebe que são os fatores físicos que vão transformar o personagem. Agora, nessas emoções coletivas, a ideia seria como que a cidade vai agir no emocional dos personagens. Medo, alegria, euforia,
nostalgia, a ideia é a gente ver quais são os fatores emocionais que vão intensificar as relações dos personagens com a cidade. Uma coisa a gente perceber que eu tenho como idealização aquele fator, então vou pegar todas aquelas características daquela cidade e vou tentá-la para transformar naquele ponto, usando os meus filtros. Já o segundo aspecto, a gente vai pegar quais são as características físicas da cidade que vai me transformar, positiva, negativamente, criando, então, sim, possíveis arcos de personagem. Já no terceiro aspecto, a gente vai ver quais são os fatores da cidade que intensificam as ações e pensamentos do personagem. Se a cidade gera um medo muito intenso, talvez as suas ações sejam geradas a partir do medo. A motivação do Batman não pode ser necessariamente altruísta, mas pode ser medo. Medo de um dia a cidade corromper-se de uma tal forma que corrompa o Batman. Ou da mesma forma que o Bruce Wayne pode imaginar que o Batman possa gerar uma ideia de medo tão gigantesca em cima da galera, dos pessoas ruins, que as pessoas boas vão começar a sentir medo do Batman também, gerando uma ação que ele não gostaria. Porque a ideia não é que o Batman dê medo para as pessoas boas, apenas para as ruins. Ah, mas quer dizer então que se eu fizer uma coisa errada, o Batman também vai me pegar? Então, não é isso que é a proposta do Bruce Wayne. Porém, devido aos fatores que ele está utilizando da essência do medo como uma forma de transformação e a cidade intensifica esse fator medo, a gente começa a ter essa questão coletiva de todas as ideias. Claro que podemos separar isso na questão de bairros, localidades, ruas. Dentro da mesma cidade, a gente pode ter uma região que dá mais medo, uma região que traz mais isso, uma região que traz aquilo outra. Não precisa necessariamente que Gotham seja só uma cidade de caos, mas pode ter regiões que são mais alegres, regiões mais floridas, regiões mais bonitinhas e regiões mais sombrias, mais chuvosas, mais tenebrosas. Porém, criar essas diferenças e principalmente essas intensidades emocionais vai fazer com que a gente crie diversas peculiaridades devido a essas ações. Se por acaso você quer fazer uma alta fantasia que vive apenas numa cidade, uma baixa fantasia que é apenas numa cidade, ou qualquer outro fator de gênero que também está apenas numa localidade, essa localidade pode gerar diversos fatores emocionais, da mesma forma que um personagem também possui peculiaridades emocionais. As suas histórias podem girar em cima de fatores emocionais diversos da mesma localidade. Da mesma forma que uma pessoa ela pode estar feliz num dia, dentro de uma cidade, um bairro pode estar feliz num dia, triste no outro, zangado no outro, ou até mesmo localidades que trazem mais esse perfil. Da mesma forma que pessoas possuem personalidades, as cidades também. E da mesma forma que existe uma primeira impressão ou o estado de espírito de um personagem vai alterar o estado de espírito de outro, o estado de espírito de uma cidade vai alterar o estado de espírito dos personagens. O quarto aspecto, a gente fala sobre identidade e construção, que tem como principal fonte filosófica Vygotsky. A ideia aqui é a utilização da localidade como a forma de descobrimento interno. Seria elementos da cidade que vai fazer com que o personagem identifique-se de alguma forma e essa autoidentidade, essa autopercepção vai ter uma transformação interna para externa, gerando uma identificação do eu. Seria mais ou menos a mesma proposta que aparece em Rei Leão, no momento que o Simba volta para a Pedra do Reino, vê toda a situação e fala: se eu não lutar por essa localidade, quem é que luta? E esse lugar é onde eu pertenço, é onde eu nasci, e eu quero que tenha todo o glamour que era antes. Claro que essas percepções vai de acordo com o filtro que ele tem, tanto que quando Timão e Pumba chegam e falam assim: nossa, é por isso que nós vamos lutar? Ele fala: é por isso que nós vamos lutar. Por quê? No momento que ele vê a pedra, ele meio que percebe a relação que ele tem com a Pedra do Reino, com as lições que teve do pai, lembre-se de quem você é. E todos esses aspectos geram uma transformação interna que percebe essa importância do eu. Eu sou o rei desse lugar. Você é o meu filho e o verdadeiro rei. E eu estou aqui para te provar
E dentro dessa localidade, quando está lá chegando depois que vence do Scar, aparece a luz e fala, lembre. Com isso você percebe que tem essa ideia da transformação, não apenas uma transformação linear ou narrativa, mas sim uma importância da descoberta do eu. Então você percebe que os 4 aspectos que trazem nessa proposta dessa cidade emocional, você percebe que ele é transformador, e essa transformação pode ser narrativa, interna e de percepção, porque quando a gente fala sobre uma localidade, claro que é importante saber quantas ruas tem, de como elas são, os cheiros, as estruturas, as cores, obviamente, descrição tá aí para isso. Mas se você quer que a sua localidade, a sua cidade tenha um impacto no leitor, no jogador, da mesma forma que vai ter impacto no seu personagem, o seu personagem precisa ser impactado. E para o impacto desse personagem, coisas precisam acontecer, mudanças precisam acontecer. Por isso a necessidade e o entendimento desses fatores é muito legal. E isso vai transformando de acordo com as suas necessidades. O sentir, o acolher, o transformar, o construir, o perceber, o notar, o querer, o projetar. São diversos verbos que são interessantes para a construção narrativa. Não apenas isso, mas também a autoidentificação e como esse personagem é e como essa personagem está. Simplesmente um Batman sem Gotham não é a mesma coisa. Podemos ver outros personagens, como por exemplo a Mulher Maravilha salvando diversos locais, porém você não percebe esse não altruísmo, mas essa transformação, essa modificação, essa motivação que existe, por exemplo, do Batman em relação à sua cidade, porque tem diversos fatores emocionais, diversos gatilhos emocionais que geram essa perspectiva. Porque dentro dos 4 fatores que geram essa cidade emocional, a gente consegue perceber todos eles muito forte, principalmente em personagens de ação mais urbana, de ações mais direta, porque eles protegem aquela cidade, eles protegem aquela localidade, e aquela localidade tem como principais fatores gatilhos emocionais psicológicos que geram transformações narrativas e modificações e motivações narrativas. Perfeito, Rafa. Então eu consegui entender quais são os aspectos emocionais, os gatilhos emocionais que eu preciso desenvolver, mas como eu posso desenvolver meio que na narrativa, na prática? Quais são os aspectos da cidade que vão evocar esse sentimento? Existe uma proposta trazida que são os 4 aspectos da cidade emocional de Claude Raffestin, que fala sobre os 4 tipos de território que vão influenciar diretamente na narrativa. E o primeiro aspecto é o território do cotidiano. Esse território do cotidiano tem como principal aspecto o entendimento da própria rotina da cidade. Claro que os aspectos de rotina não são necessariamente entender, no tal dia tem mercado, tal dia tem feira, tal dia tem igreja, tal dia tem isso, tal dia tem aquilo. Não é um aspecto de calendário. A rotina aqui seria o como a rotina do personagem é transformada pela cidade. Aqui no aspecto da cidade emocional, temos como principal parâmetro a transformação e a modificação do personagem. Então todos os pilares, os 4 aspectos, 4 tipos de localidade aqui trabalhados, vamos trabalhar em cima do aspecto personagem, onde aquilo vai transformar o personagem. Então aqui na cotidianismo ou no cotidianismo daquela cidade, não é o cotidianismo da cidade que a gente vai pensar propriamente dito, mas como aquela rotina transforma o personagem. Um filme que a gente pode abordar isso com muita força é o Show de Truman. Devido ao fato da rotina do Truman ser totalmente modelada pela rotina das gravações. A vida dele é totalmente modificada e totalmente alterada de acordo com o roteiro que aquela direção quer fazer. Se ele quer viajar, se ele quer fazer isso, aquele outro, só vai acontecer se for permitido pela cidade. Então você percebe que a rotina do personagem e todo o filme gira em torno desse entendimento dessa rotina diferenciada, porque a cidade gera essa rotina. Então você percebe que não precisa necessariamente entender quais são os aspectos da cidade. A gente não faz nem ideia de como funciona a cidade. Porém, a rotina do Truman ela é modificada de acordo com os aspectos que a cidade gostaria que ele desenvolvesse. O
próximo é o território de conflitos. Seria qual é o aspecto da sua cidade ou a localidade da sua cidade. Claro que não estou falando localidade geográfica da cidade em si, mas quais são os aspectos físicos da cidade que vão gerar conflitos? Desigualdades, disputas, embates. Se por acaso você quer construir, por exemplo, um emprego onde o seu personagem vai ter conflitos diários ou constantes consigo mesmo ou com a realidade, ou no caso, por exemplo, com o seu chefe. Podemos construir diversos fatores, tanto que podemos pegar um exemplo clássico, apesar de ser um conflito tão direto, mas se a gente pega The Office, toda aquela localidade ela é construída em cima de padrões da sociedade que vão gerar diversos pequenos conflitos que têm como objetivo a comédia. Porém, pegando os fatores mais intrínsecos ou mais diretos ou mais fortes, podemos colocar, por exemplo, o arco de Dressrosa em One Piece, devido àquela localidade construir no caso, um panteão gigante, não um panteão, mas um coliseu gigante, onde as disputas acontecem lá e geram uma rotina diferenciada. Da mesma forma que os personagens são transformados em brinquedos pela Sugar e as suas diferenças geram rotinas diferentes, porque todo mundo que é, no caso, tocado por ela se transforma num boneco e esse boneco faz com que todas as mensagens ou lembranças daquela localidade ou daquela pessoa para os seus parentes deixem de existir. Então tem toda uma mudança de vida, toda uma ideia de rotina, diversos conflitos internos e externos devido aos padrões que tem naquela cidade. E qual é o padrão específico? A existência do Don Quixote, Dom Flamingo e toda a sua família, que ao voltar para Dressrosa e tomar controle da cidade, nós temos um perfil diferente dentro dos padrões de transformação dos personagens. O próximo é o território referencial. A ideia aqui é você criar aspectos na sua cidade ou colocar pontos na sua cidade que vão usar como referência, não apenas narrativo, mas também referências para o personagem. Foi aqui nesse beco que meus pais morreram e daí eu me tornei Batman. Foi aqui neste local que eu deixei o tio Ben morrer. Foi aqui nessa localidade onde eu fui recebido pelos meus pais e com isso eu tenho todos os aspectos de desenvolvimento de personagem por causa disso. Então, seja um ponto positivo ou negativo, aquela localidade vai gerar gatilhos para o personagem devido às referências que ele traz. Você pode usar uma referência mais direta, como uma rua, uma praça, um prédio, ou uma referência mais global, um bairro ou a própria cidade propriamente dita. Porque a ideia aqui é você construir referências diretas em cada um dos pontos que constrói essas referências mais diretas e transformadoras. Como eu falei, uma cidade emocional transforma. E aqui, quais são os aspectos físicos que você vai construir? Quais são os territórios que você vai construir para gerar essas modificações? Já o quarto território é o aspecto território sagrado. O território sagrado não necessariamente é um fator religioso, porém é uma localidade, é um ponto da cidade onde nós vamos ter o acalento, o conforto. Qual é o ponto da cidade que vai acolher o personagem? Não necessariamente precisa ser a casa dele, mas a casa pode ser um lar. Mas um aspecto bem legal, uma referência que a gente pode pegar, por exemplo, o anime de Frieren. Podemos ver que quando ela vai para alguma cidade, alguma localidade, ela é recebida por alguns personagens por onde ela já foi, e dependendo do ponto onde ela está, aquele é o lar onde ela está. Na casa de um amigo, numa pessoa que ela salvou, numa criança que agora é velha. Seria quais pontos da cidade ou das regiões que são sagrados para aquele personagem, que trazem um acalento, que traz um conforto. Seria quais localidades que ele lutaria por ela, quais seriam aquelas localidades que lutariam pelo personagem, quais são aquelas localidades que o personagem vai voltar para casa. Quando a gente imagina, por exemplo, a jornada do herói, seria para onde ele vai voltar com o Elixir? Qual é a localidade que vai gerar esse sagrado, que vai gerar esse retorno, que vai gerar esse acolhimento? Então, pessoal, esse aqui foi meu vídeo falando sobre cidade emocional. Ficou um tanto grande, porém é um conceito diferente que eu achei bem legal que a gente podia trabalhar, porque diversos elementos são trazidos com muita força e com muitas ideias.
Já como cidade emocional, vou também deixar aqui na descrição do vídeo todas as referências bibliográficas que eu utilizei para gerar esse texto, para gerar esse roteiro. E se por acaso você ficar interessado depois, só lê os artigos que vão trazer mais referências para vocês. Sempre que puder, de acordo com as teorias e filosofias que eu achar, eu vou deixando alguns artigos para vocês terem como referência também, ver que eu não simplesmente tirei da minha bunda. Claro que a experiência narrativa e os estudos de diversos fatores fazem com que isso ajude também. E se você chegou até aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque só aqui no Craftando Mundos a gente tem vídeos diversos fazendo referências, ideias, ensinamentos, filosofias, trazendo técnicas, visões diferentes para quero construir uma cidade, quero construir o que eu quiser. Você pode construir o que você quiser usando parâmetros, técnicas, ideias, filosofias, conceitos, premissas e diversos caminhos para chegar aonde você quer. Use a boas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!